Não, mas também nem tem muito o que falar de NBA. Vai ter daqui a pouco, talvez, não sei. Cadê a abertura? Uhum. Tá aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Falei muito rápido porque eu quero dizer que este podcast, por mais que seja de esporte americano, não cata a bandeira dos Estados Unidos e vai andar na Paulista no dia 7 de setembro. Mas a gente fala muito de esporte americano e a gente gosta bastante de esporte americano, então a gente vai falar de esporte americano aqui, mas a gente vai falar de várias coisas. Vou começar diferente hoje. Primeiro, bem-vindo, Natan. O Natan está aqui como um convidado nosso, maravilhoso. Olha que homem bonito. Você está bem? Cara, não levantamos bandeira dos Estados Unidos. Eu queria dizer mais. O exército de Israel jamais conseguiria bater de frente com nenhuma facção aqui da Bahia. Esteja avisado. Muito obrigado, Natanzinho, Mas por tô ter bem, vindo. mas tô bem. Vamos falar da cobertura da NFL, como que foi lá, você e o Eric. E vai ser divertido isso aí. Depois eu te libero para você poder dormir, poder tomar vinho, Depois você fumar libera pra mim. maconha, fazer o que você quiser. O quê? Depois você libera pra mim. Tá bom. O que foi, Luquiba, também? Já quebrei todo. Ah, entendi. Já quebrei todos os protocolos aqui. E você, Eric, meu querido, que saudade de gravar. 3 semanas, 4 semanas sem falar com você. Está bem? Estamos vivos. Não posso falar nada da bandeira, né? Porque senão o FBI vem atrás de mim. E assim, na situação que tá o mundo, cara, é capaz de eu ser extraditado daqui e ter que voltar pra Flórida. É. Que não é o pior Florida Beach. Não é o pior Florida cenário, Beaches. né? Mas tudo bem Mas por aí? feliz de estar de volta, feliz de estar na turma de baixo. Eu não pertenço na parte de cima. Eu não tenho caráter para isso. Quando o Natanzinho sair, vocês tiram. Vocês fazem. Não, vai ser que nem Uber. Eu ia falar o que vocês vão fazer, mas antes eu vou perguntar. Não vou perguntar, não vou fazer essa piada, não é muito ruim. Deixa para o próximo, deixa pro off. Eu só queria falar que é melhor ser deportado pra Flórida do que te mandarem de volta pra faixa de Gaza. Justo. Caralho, ficou pesado esse começo também, hein? Ficou bem pesado esse começo. Ou me mandarem para Utah depois dos acontecimentos de hoje, né? Com certeza. Utah também tá bem complicado também. E você, Luquiba, você tem alguma coisa mais ou menos pesada para trazer pra gente? Não, ó, eu quero ir para Disney, então eu levanto a bandeira. Saudades de vocês, meus queridos. Você viu todo mundo, né? Você só não viu eu. A verdade foi essa, né? Pois é. Tive o prazer de estar na companhia de todos, do Eric, Natanzinho, da Ana, do Xará. Tintinho, Foi bacana. Então tá. Nossa, tô meio desanimado hoje, né? Não é nada com podcast, nada com vocês. Eu acho que o dia tomamos um baque grande aí, mas não quero falar disso, não. Vou falar de esporte mesmo. Bom, nunca perdo os modos aqui. Então, por favor, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone no TikTok. Sim, estamos no TikTok. E digo mais, não se esqueçam também do canal no YouTube, então Tailgate Zone BR, que é onde passa esse podcast e tem outros conteúdos por lá também. Então se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sininho, dá like aqui nesse podcast, comenta, faz de tudo para ajudar aí o YouTube a disparar o nosso conteúdo para mais pessoas possíveis. Crescemos um pouco de seguidores, de inscritos no canal nessa última semana. Aumentou também os seguidores no Instagram, acho que graças à cobertura da NFL, e é justamente esse o primeiro ponto que vamos falar aqui. Natanzinho ainda é membro
como a gente pode dizer, membro de honra do Tailgate, mas hoje está lá trabalhando pelo Missão, e a gente fez uma parceria aí legal para cobrir a NFL. E antes de mais nada, sem querer rasgar muitos elogios, mas foi do caralho, Nathan. A cobertura ficou muito foda. Então, parabéns. Eu tô ligado que você estruturou aí os conteúdos e tudo mais, então ficou muito foda mesmo. E antes de passar pro Eric, que ficou te acompanhando, ficou lá de ladinho com você, eu sei que ele não te conquistou o tanto que o JM te conquistou, mas ele ficou do seu ladinho lá. Eu queria saber como foi a experiência, segunda vez, segundo jogo, foi... Conta um pouquinho, vou falar menos aqui, deixa você falar. O Eric, ele, apesar de não ser o João Maurício, ele é muito bom, foi muito bom, deu pro gasto, conseguiu nos acompanhar, e sempre que a gente estava subindo escada e ele falava, ele fingia, ele esboçava estar cansado, eu olhava para ele e falava, o JM não cansa. E aí ele como um homem tocado no ego, ele prontamente se recuperava e estava pronto lá para andar. Mas eu queria falar agora, depois que eu tirei o seu couro, que o JM sim cansou. Foi só para lhe motivar a ser melhor do que minha ex, né? Então você precisava dessa motivação extra. Mas, cara, sobre o jogo, eu vou falar a verdade. Ano passado foi melhor. Pra mim que trabalhei, não o jogo em si, tá ligado? O trabalhar ano passado estava mais fácil. A gente conseguia fazer mais coisas, a gente tinha mais acesso e, querendo ou não, tinha menos drama envolvido, porque, por exemplo, nos Chiefs, tinha gente do portal Léo Dias que estava lá só pelo Travis Kelce e eles sequer sabiam pronunciar o nome do Travis Kelce. Tinha um cara que estava chamando ele de Travis Kelce. Então, os caras não se deram o trabalho de tentar descobrir o nome do cara que os motivava a estar ali. Então, fora isso, também a galera estava um pouco mais protetiva, porque agora tinham 3 empresas brasileiras passando, Cazé, ESPN e Globo. Aí tinha muito mais gente, a gente teve muito menos acesso. E pra galera também, não sei se o Luquiba compartilha disso, mas eu acho que o pessoal tava menos animado do que ano passado. Eu senti que ano passado o pessoal tava gritando mais, tava entrando mais no jogo. Agora a gente tinha umas vaias ocasionais, uns gritos aqui ou ali. Ano passado era o tempo inteiro. Logo no começo era muito go, pack, go. E era engraçado porque a galera não sabia torcer. Porque quando os Packers estavam no ataque, a galera tava gritando isso, então atrapalhava tudo. E isso foi muito legal, porque o Nick Sirianni falou na entrevista depois, que apesar da torcida estar mais para os Packers, foi um clima muito igual, porque eles estavam atrapalhando os Packers também, né? Estavam vaiando os Eagles, mas estavam cantando para os Packers na hora que não era para cantar. Então ficou um negócio legal. Esse ano eu senti a galera mais morna. Até quando tocou Evidências, é algo que o Felipe comentou também, quando tocou Evidências, a galera nem já tava esperando, e por isso para mim não foi tão legal quanto ano passado. Mas assim, isso não, eu não tô falando que é ruim. Ano passado foi nota 10, esse ano foi nota 9,5, nota 9. Foi uma experiência muito bacana, uma experiência muito boa. A gente tem a oportunidade de conversar com o Andy Reid, com o Patrick Mahomes, com o Travis Kelce, com o Harbaugh também, o Justin Herbert. Então foi algo muito legal, apesar de que deram uma certa mijada na cabeça dos Chargers, a própria organização, né? Espaço maior era para os Chiefs, maior atenção era para os Chiefs. Tudo foi como se os Chiefs fossem o time da casa. Mas eles esqueceram de combinar isso com os Chargers na hora do jogo, né? Então, até a própria arquibancada, ano passado, eram 2 times de verde. E esse ano tinha mais vermelho na arquibancada do que tinha de verde ano passado. Deu para ver, para mim, isso ficou muito evidente, que eram 2 times da mesma cor, mas mesmo assim a arquibancada era muito mais vermelha. E antes de eu finalizar aqui, depois voltar a falar de novo, os gringos ano passado eram mais legais. Os gringos, não dos Packers, dos Eagles. O torcedor do Eagles era muito, muito, muito mais divertido. O gringo. Esse ano eu vi pouco dos Chargers, mas era mais gente idoso. E dos Chiefs também, a galera que não tava muito pra farra, pra fazer merda, pra fazer graça. A dos Packers ano passado foi isso também. A dos Packers era exatamente isso. A dos Eagles, não. A dos Eagles era diferenciada. A dos Eagles foi a torcida mais legal das 4 que veio pra cá. Então, juntando num balaio, ano passado, pra mim foi melhor. Também primeira experiência e tal, mas esse ano foi foda. Foi foda. Mas eu acho que a experiência ainda ficou melhor no passado. Mas também foi meu time também. Tem isso também. Mas dá para puxar. Nossa, eu devia estar anotando aqui, porque dá para puxar muita coisa que você falou.
A primeira, eu sei que eu vou fugir da alçada do Natan, vou acabar perguntando para o Eric primeiro. Eu sei que depois o Natan pode complementar isso, mas será que essa mudança de comportamento de torcida explica mais que agora virou um evento legal de falar que você foi, por isso que o comportamento que estava ali dentro é diferente? Será que tem o drama também, Taylor Swift, poder estar no estádio? Porque eu sei que teve gente, eu ouvi histórias dessa, de gente que pagou o que pagou no ingresso porque achou que ia ver a Taylor ali no camarote e não conhece nada do jogo. Então, assim, eu queria pegar a sua percepção, porque, assim, claramente é diferente de um comportamento de uma torcida americana que vai ver o jogo mesmo num domingo, e que também é um negócio que não é para todo mundo nos Estados Unidos, né? Depois a gente pode até comentar disso mais para frente, mas assim, também é caro para eles, não dá para todo mundo ficar indo ver todo o jogo de NFL todo domingo. Mas será que tem um pouco dessa mudança de comportamento de torcida e do que o evento virou aqui para o Brasil, meio nichado? Ou será que isso tem a ver com o que o Natanzinho falou das restrições e ficar mais difícil e mais gente transmitindo? A brincadeira que eu fiz quando eu voltei para casa foi trademark MM Inc. Se soltasse uma bomba no estádio, acabava a classe média alta no Brasil, né? E de um lado positivo e negativo, mas a acessibilidade financeira a um evento desse é um negócio mais complexo e, cara, eu junto tudo no mesmo pacote, assim, não eram duas, a torcida do Chargers não existe, né? Tá lá em San Diego, tadinho. O resto de LA lá é tudo burguesia. E a do Chiefs era ligada a mais uma cultura pop, menos a cultura esportiva. Então você junta a coisa da classe média alta, que não se expressa de uma forma tão natural, com as torcidas que realmente, os americanos, os meus conterrâneos que vieram de lá, não era aquela coisa divertida da torcida do Eagles, que é uma torcida raiz. Então você acaba gerando um ambiente em que eles tentaram repetir coisas de sucesso no passado e aí ficou menos orgânico. Então, concordo com o Natanzinho, evidências ficou forçado, algumas coisas ficaram forçadas, mas o hino foi legal, o hino eu achei um momento bem interessante. Todo o pessoal na cabine de imprensa, lá na parte de imprensa, estava filmando, estava realmente impressionado com o momento do hino. O que eu vou te passar, assim, eu fiquei impressionado com a organização do evento. Eu fiquei muito feliz de, primeiro, trabalhar com o Natanzinho, trabalhar com o Felipe, trabalhar com o JP e ver como eles são muito, muito bons naquilo que eles fazem. Então, desde a criação das pautas, da organização, de saber o que fazer. Então, foi muito legal ajudá-los nesse processo. Isso eu falei desde o início, falei, molecada, eu estou aqui para ajudar vocês que têm que brilhar para ficar rico e depois pagar minha passagem para onde eu quiser. Mas eu gostei muito da organização, então eu olhei mais pelo lado de negócios, eu fiquei muito impressionado com o backstage, como as coisas funcionaram. Eu entendo a frustração do Natan de que realmente as 3 emissoras foram, mais os órgãos de imprensa internacionais foram privilegiados, mas, cara, é onde está a grana, é assim que funciona o mundo, viva o capitalismo, que é intancável, como diria o Natan. Simplesmente intancável. Eu achei o staff muito bem preparado e muito educado, muito educado. Quando a gente precisava de ajuda, tipo, cara, chegando no estádio, a moça levar a gente até, tipo, sair do lugar dela, levar a gente, mostrar. Então, assim, cara, eu fiquei muito impressionado com a organização. Mas, de novo, é um negócio em que, cara, é um ticket médio altíssimo, que eu acho que ainda tem anos aí para a NFL explorar esse filão, esse nicho de mercado, mas que em algum momento a precificação vai bater no teto. Então, tudo muito caro, tudo... Mas, assim, faz parte do show, faz parte do processo, uma experiência bem, bem, bem legal. Muito bom. Antes de voltar para o Natanzinho também, Luquiba, você também estava lá, você estava do outro lado, você estava simplesmente como torcedor, enquanto o Natan e o Eric foram para cobrir. Qual foi a sua sensação? Você também foi no ano passado.
Então, eu gostaria dessa sua reação. Deixa eu desligar esses negócios aqui. Mas gostaria que você falasse como que foi comparado ao ano passado, sua percepção. Tá, bom, vamos lá. Em partes eu concordo com o Natan, em partes eu discordo. Eu acho que assim, o jogo em si foi melhor. O jogo em si foi melhor. O evento em si foi pior. Pelo menos a sensação que eu tive foi essa. A gente teve um jogo mais organizado, não teve problemas com o gramado, estava perfeito, tudo bonito, rodou certinho, tal. O jogo foi até mais, eu acho que mais emocionante do que o do ano passado, mas o evento em si, eu concordo com eles quando eles dizem que foi um pouco forçado as coisas que funcionaram. Evidências não precisa nem falar, porque assim, na hora que começou a tocar, já mirou no Chororó que estava lá, com o patrocinador cantando, então assim, já foi uma coisa, não foi orgânica, foi uma coisa montada, e isso talvez tirou o brilho do que foi ano passado, porque ano passado foi uma coisa, ninguém estava esperando, o DJ tocou, a galera abraçou e foi aquela coisa. Só que também, qual que é o público do ano passado? O público do ano passado era metade do público torcedores de futebol americano do Eagles que vieram para São Paulo para assistir o jogo, que é um jogo do Eagles em casa, então eles vieram para isso, e outra parte torcedores de futebol americano do Brasil. Então, por isso que talvez foi um público mais energético nesse sentido. Quem que era o público desse ano? Parte daquelas pessoas que falam, hoje é cool tá aqui, sabe? Eu vou postar no Instagram, eu vou postar no TikTok, não sei o que lá. Então, não era o torcedor de verdade, era as pessoas que estavam lá só para fazer foto, para fazer esse tipo de coisa, porque a torcida americana não estava lá. Né? É o que eles falaram, foi raro ver gringo do Chargers, eu vi, pelo menos no meu setor inteiro, um casal, né? E tinha, eu acho que 5 ou 6 americanos do Chiefs também no meu setor, sendo que ano passado eu fiquei rodeado de gringo, né? Foi justamente o inverso. Então, eu acho que isso mostra um pouco o tom de como foi as pegadas como torcedor. Concordo que o acesso para a imprensa piorou, porque ano passado os meninos foram até meu setor, me abraçaram, a gente conversou, trocou ideia, ficaram tranquilos, tal. Esse foi complicado. O Xará mesmo veio, na hora que ele estava chegando perto, já veio um segurança do tipo, o que você vai fazer? Você não pode entrevistar aqui na torcida, sabe? Uma coisa que eu achei um pouco chata, você detar essa parte, nessa interação. E aí a gente sentiu isso. Mas, por outro lado, ano passado todo mundo estava lá para assistir o jogo. Esse ano não foi isso. Esse ano tinha um cara do meu lado fumando aquele vape da vida, ia jogar fumaça para todo mundo, né? Aí teve um outro que levantava toda hora para lá e para cá e atrapalhava as pessoas que queriam assistir um jogo, sabe? A experiência não foi a mesma nesse sentido, tá? De você estar lá, o público é outro, é diferente. Aí um queria ficar zoando, falando vai Corinthians o tempo todo, sabe? Umas coisas assim que, tipo, não é o público do futebol americano. Deu uma invertida. E é curioso, porque aumentou o preço, né? Quase dobrou o preço do ingresso. As coisas de consumo estavam no mesmo preço que estava no passado, né? Todo mundo falou que foi caro, mas ano passado foi a mesma coisa, então não mudou. Mas o preço você aumentou. Ano passado eu paguei R$400 no ingresso meia, esse ano eu não consegui meia, tive que pagar um barão e pouco no ingresso inteiro, para ficar quase no mesmo setor que eu estava. Então, assim, nesse ponto a gente fica um pouco mais triste, mas ao mesmo tempo feliz, cara. É um jogo de futebol americano aqui. Eu parava assim, olhava o estádio inteiro e falava, cara, não deve nada para nenhum estádio americano. Eu assisti um jogo lá no Coliseu, em Oakland, que é horrível o estádio. E aí você fala, cara, isso aqui é um estádio de futebol americano. Eu já assisti jogo lá em Baltimore, já assisti jogo em Tampa, já assisti jogo no New England, em várias cidades, e você olhava o estádio e você fala, não deve nada. Isso aqui você consegue enxergar um estádio de futebol americano. Talvez a única pequena coisa que falta é você conseguir fazer o acesso inteiro por dentro, porque tem partes que você não consegue, você tem que sair da arquibancada, você tem que sair da parte do estádio para poder se locomover. Talvez isso, eu acho que é a única coisa que peca. Mas no geral, cara, estou mega feliz, foi um evento fantástico, na hora do hino brasileiro arrepia, aí você olha aquela situação toda, tudo bem, esse ano não me emocionei tanto quanto ano passado, porque ano passado, na hora que eu vi aquela cena, eu até chorei, mas valeu, cara, valeu bastante. Mas esse ano teve o mosaico lá, né, Natanzinho? O Brasil, o país do futebol.
E aí, vou jogar a bomba para você. Eu não queria muito entrar nesse assunto, não, mas eu vou entrar mesmo, vou deixar a bomba no teu colo. A gente teve muito mais investimento de marketing por parte da NFL para esse jogo no Brasil, né? Então a gente viu que bombou muito, falou-se muito, e ainda teve a Globo entrando na jogada, o que fez o negócio ficar gigantesco. E ainda uma Ana Castela, que é queridinha aí da galera do sertanejo. Galera, tem muita gente que gosta dela, do sertanejo. Ela é inimiga número 1 de Jequié, irmão. Quero que ela se foda. Eu vaiei o Nacional. Quando eu vi aquela mulher, eu vaiei. Ela é inimiga de Jequié, ela brigou com o meu prefeito. Vá tomar no cu Ana Castela. Não pisa aqui, não. Saia do podcast agora. Tá bom. Então, continuando isso, né? Teve tudo isso, teve uma exposição, teve muito grande disso. Mas aí a gente também teve comentário do tipo, não estão dando valor para a seleção feminina de vôlei, mas estão dando mais valor para a NFL. Eu queria saber de você, o que você percebeu quanto a esses comentários? Cara, infelizmente, esses comentários, quando você sai do Twitter, eles não existem. A não ser que você tenha um Rafik no WhatsApp. Então, como não é o meu caso, eu não vi esses comentários. Não chegaram pra mim, felizmente. Esse tipo de coisa não bate, né? O que eu vi é a comunistaiada, e aí. Eu sou uma pessoa de esquerda, todo mundo sabe disso. Não, quem for me xingar, que vá tomar no cu também. Mas os caras querem Esse podcast, esse site, no geral, todo mundo, né? Os caras querem forçar a narrativa de que o Trump tá botando a NFL no Brasil. Eu li isso, não. É porque o Trump está trazendo a NFL pro Brasil para como é? Continuar avançando com o imperialismo para cá. Não tem como negar que a NFL querer se globalizar faz parte de uma estratégia imperialista, de levar sua cultura para outros povos. Mas isso não tem nada a ver com o Trump, velho. Isso tá aqui desde 2008, que tá crescendo muito, né? Na década passada cresceu bastante. Quando comecei a acompanhar 2013, 2015, que vem um boom 16 ali, que cresce de verdade, chega muita gente. Então, é uma forçação de narrativa que o outro lado tem, que a gente está começando a fazer também. E aí fica chato, que é uma galera que nunca viu o esporte na vida e começou a meter o bedelho agora, achando que entende o que está acontecendo, que começou agora, que tem 2 anos, que foi quando o Trump voltou, que a NFL resolveu vir para cá. Sendo que a NFL faz parceria com os Dolphins para mandar aqui para o Brasil há muito tempo já, né? Então tem esse ponto. Só para comentar o negócio do jogo que eu esqueci, o Luquiba ele teve o azar de ficar do lado de um cara fumando vape. Eu tive a sorte, por 2 anos consecutivos, de ficar perto de um cara fumando maconha. Tinha um cara em cima, assim, na marquise. Eu não sei se o Eric sentiu o cheiro, mas ano passado eu senti, esse ano eu senti de novo. E aí chegou uma hora que os homens lá, a polícia, parou do lado do cara e ficou. E aí vai fumar, otário? O cara não fumou. Ficou na dele, ficou de boa. Outro assunto que eu ia comentar, antes eu esqueci também, que eu fui até anotando. Sobre o rolê da imprensa, o grande problema que o Eric falou, né? Que tinha Cazé, Globo e ESPN. Cara, o que me incomoda nesse ponto é que eles têm direito de fazer entrevistas exclusivas. Então, eles sempre são os únicos que conseguem entrar na parte do treino para fazer entrevista exclusiva com o jogador que eles quiserem. E mesmo assim, eles vão para a entrevista coletiva pegar pergunta. E aí, quando você tem 10 minutos para falar, que às vezes cai para 6, 80, 70% das perguntas estão com os caras que já vão fazer exclusiva depois. Esse é o problema. Os caras vão fazer exclusiva depois e estão usando as perguntas de cá. Quando não bastante, tem um filho da puta, igual o cara do The Athletic, que pega o microfone e faz 3 perguntas, uma atrás da outra. E ninguém tem ovo para chegar e tirar o microfone do cara. Então, porque para gringo pode tudo. Ano passado, quando a gente chegou, deu problema para pegar a nossa credencial, tinha uns uruguaios com a gente. A gente chegou pro guarda e falou, cara, para pegar a credencial, a gente tem que chegar naquele setor. E a gente tem que comprovar que a gente tem. A gente mostrou, o cara não deixou a gente entrar, os uruguaios estavam do lado, só falou que queriam pegar a credencial e eles entraram. Então, aqui no Brasil ainda tem essa parada de o gringo pode. O gringo, se aba, pode. Se explica, pode. Tanto que teve uma hora que eu até brinquei com o Eric. Eu falei, velho, você que fala inglês sem sotaque, chega aí no negócio de passar aí pra gente entrar, pô, que vão deixar. Vão deixar. Se o Eric pedisse, deixava. Que a gente fala uns inglês tortos, cheio de sotaque, aí não pode, mas o Eric pode.
Certeza que ele podia. Então, e só reforçando o que o Luquiba falou, a experiência é massa, a experiência é legal, é muito foda, mas nem por isso a gente não pode apontar um erro, que aí também, né, achar tudo mil maravilhas, dá pra gostar das coisas e continuar apontando os erros. É, eu acho que o jogo foi, eu não sei se foi melhor que ano passado, eu achei jogos bons, os dois. Se falar que esse foi melhor ou que o outro foi melhor, pra mim não faz tanta diferença. O jogo em si, eu gostei muito dos dois jogos. Tanto que os dois jogos também chegaram até o final com chances dos times vencerem, né? O problema é que o Jordan Love machucou no último drive e, afim, esse ano foi melhor talvez porque não teve turnover, né? Os Eagles perderam a bola 2 vezes logo no começo do jogo ano passado, com fumble, interceptação. Então teve esse ponto também. Foi um jogo com menos erros. Só que, por outro lado, a linha ofensiva dos Chiefs é uma coisa feia de se ver. Então, mas deu pra ver o Mahomes fazendo mágica também. Então, a experiência é muito legal, velho. A experiência é muito legal. E o preço aumentou de ingresso no ano passado, acho que foi em 33%, no geral, se eu não me engano, o número é esse. E mesmo assim, a gente teve 300 e poucas pessoas a mais do que ano passado. Então, o público aumentou. Isso tem que ser dito, né? Tem mais gente indo. Ano que vem não vamos ter jogo na primeira semana, né? Então, morreu esse jogo da sexta na primeira semana, e nas próximas não vai poder, porque já vai ter voltado o college, o high school e tudo mais. Então, é muito provável que para ano que vem a gente tenha o jogo um domingo de manhã, que nem acontece na Europa, talvez. Eu não sei como ficaria o horário para Costa Oeste, por exemplo, porque se tu botou o jogo 10 horas aqui, para os caras vai ser 6 da manhã. Então, à tarde é difícil, porque à tarde ser nos mesmos horários dos jogos dos Estados Unidos. Então, vão ter que achar um horário para isso aí. Se não vai ser na sexta, quinta Mas é Thursday night. quando teve o jogo no México, foi no segundo horário. Isso aí é É. totalmente gerenciável. Ou Eles pode vão ser um botar. Sunday, pode ser um Monday Night também, tá? Eu É acho que isso que seria eu ia falar. interessante o jogo internacional acontecer É isso que eu junto ia com falar. outros Tipo jogos. assim, tem rumores de que, primeiro, se vai ter um jogo ou dois. Já começa por aí. Porque o Eduardo Paes já disse que o Rio de Janeiro já está certo, tal, já tinha dado até data, não sei o que lá. Por O outro lado, Rafik São Paulo disse que garantiu. está em negociações. É o Rafik garantido. Pois é. Por outro lado, o São Paulo já disse que está em negociações a longevidade, para ser um contrato longo, e não faz muito sentido para você fazer 2 jogos com sucesso e de repente você falar, vamos testar agora em outro lugar. Eu acho que talvez possa expandir de fato para 2. E aí, por conta de calendário, eu vi a entrevista do presidente da SP Tours e ele falou, para a gente, tanto faz. O que vocês quiserem, a gente consegue aqui encaixar. E aí, rumores que talvez possa ser mesmo um Sunday Night ou um Monday Night, né? Que possa ser que agrada, mas em questão de horário, o nosso fuso para lá não atrapalha. Europa é Para cedo porque Califórnia são atrapalha 4 o horas. fuso. Mas a Califórnia já Pra se cá ferra também com os jogos nacionais deles, Nathan, porque isso. o nosso horário é muito pareado com o de Nova York, que é o que eles tomam como base ali. A gente é uma hora para frente Isso. só. Então, isso Não, não mas seria um os problema. jogos nacionais deles vão acontecer mais cedo. O nosso, se acontecesse de manhã, ia acontecer para os caras de madrugada. Ah, sim, não, de manhã esquece. Esse é o A gente problema, teria, que na Europa acontece de manhã, mas aí rola, né? rola. O que poderia acontecer de repente, eu não vou ficar elucubrando isso, mas enfim, eu vou parecer o palestrinha. Mas o que pode acontecer é, sei lá, começa 1 da tarde lá, se não me engano, os jogos. Vai ser 2 da tarde no Brasil, que vai começar para bater com 1 hora da tarde lá, ou vai pegar o jogo, o segundo horário, alguma coisa nesse sentido, Veja para que o pelo lado segundo horário bom, seja fácil. esse problema não é nosso. Exatamente. Exatamente. Esse problema não é nosso. Beleza. Eu vou daqui a pouco começar a liberar o Natanzinho. Quer falar alguma coisa, Ed? Quer Eu só acrescentar? queria duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi a oportunidade de conversar com o Sam Farmer, que é o colunista do LA Times, acho que do Chargers há 30 anos, alguma coisa assim. Puta cara, gente boa. Tava no lugar que é buffet da imprensa, e não tinha onde sentar, porque repórter todo morto de fome, né? Todo mundo enchendo a pança. E aí eu peguei do lado dele, falei, posso ficar em pé aqui para ele? Ele falou, não, senta aqui. Aí tinha uma banquetinha, a gente começou a bater papo, e foi legal ver aprender da experiência sem filtro de alguém no Brasil.
Porque o torcedor vai falar tá tudo bom, o jogador vai falar tá tudo bom, e ele realmente trouxe o papo de, cara, o meu ambiente está muito controlado, né? Tô indo para os eventos, então, tipo assim, mas ele falou, cara, eu tenho cara de americano, é um senhor de idade, ele é mais velho que eu, né? Então, um senhor de idade, deve ter os seus 60 anos, e ele falou assim, claro que eu tinha que tomar cuidado aqui, mas nada diferente do que acontece em LA, por exemplo. Então, ele trouxe essa vivência e foi um papo, a gente ficou batendo um papo uns 15 minutos, foi bem legal. E o segundo ponto para mim, que não Posso só te acompanha interromper rapidinho, Eric, antes de você chegar ao segundo ponto, desculpa, mas que eu acho que é muito válido isso, até pelo que o Natanzinho falou do nosso síndrome de vira-lata, que a gente tem costume de achar que aqui é o país mais perigoso do mundo, que o Brasil é coisa de louco. Os Estados Unidos é tão ou quão perigoso. Se você vai para esses lugares assim, tipo LA, até Nova York mesmo é perigoso pra caralho, dependendo de onde você tá indo, sabe? Então, assim, a galera precisa acabar com isso. Indianápolis mesmo, eu peguei regiões que a galera falou assim, não anda por aqui. Então, assim, é tão ou mais perigoso que aqui. Não é diferente não, gente. Não, Desculpa, pode ir lá. Não, é perfeito, é perfeito. E o segundo ponto, assim, e a parte engraçada, o Natan e o Martins riam de mim, né? Porque, cara, eu sou de outra geração, eu não consumo o conteúdo que eles consomem, então muita coisa eles iam falando, eu falei, cara, não sei, eles tentavam ensinar, mas foi a percepção de quando a gente estava esperando para pegar a credencial e vieram aqueles 2 ônibus e desceu tipo influencer a rodo. Como o mundo hoje consome mais de influencer do que da imprensa. E assim, não é uma crítica, não é um elogio, é simplesmente uma constatação. O modelo de consumo de conteúdo é diferente. Então foi bem interessante ver aquele monte de influencer, tanto americano quanto brasileiro, fazendo videozinho e com um visual diferente. Então, assim, foi interessante essa percepção de como o mercado de consumo de conteúdo está hoje em dia. Excelente. Eu já posso dizer aqui, ó, Excelente até que não, vai ficar no triste. podcast. Triste. Depende do ponto de vista. O excelente, eu tô querendo dizer que eu já tenho um corte do Eric e um corte seu, Natanzinho, para colocar na chamada do podcast. Então, muito obrigado. Já rendeu muito aqui. Podia terminar aqui já. Mas brincadeiras à parte, Natan, se te liberar, o que eu gostaria, tá? Porque eu vou perguntar para todos eles aqui também. Eu quero o seu destaque, a sua decepção da semana 1, e eu quero o seu hot take. Eu quero que você me fale assim, X me surpreendeu, Y me decepcionou, e o meu hot take é que o Jets vai ser campeão do Super Bowl. Não precisa ser isso, tá? Cara, Mas é essa a ideia. não. Cara, mas o Jets me surpreendeu positivamente. A defesa dos Steelers me surpreendeu negativamente, mas eu botaria, assim, como principal surpresa da primeira semana, que eu não estava preparado para falar isso. Mas eu vou citar alguns pontos. Eu acho que foi uma boa surpresa ver a linha ofensiva dos Chargers jogando da forma que jogou, com o Joe Alt improvisado. O Justin Herbert conseguiu ter muito conforto para fazer o que quis, né? Foi uma boa surpresa ver o Aaron Rodgers jogando, mesmo em situações de caos, do pocket colapsando, ele conseguiu soltar a bola rápido. Claro, ele teve alguns passes patéticos que ele errou, mas muito melhor do que foi no Jets ano passado, mas claro, é só um jogo. Só que a defesa dos Jets eu esperava que fosse jogar melhor contra ele, até por já conhecer o cara, né? Então me surpreendeu, mas eu vou botar como a minha principal surpresa dessa primeira semana a defesa dos Packers, véio. Até porque é o jogo que eu vi inteiro. E eu não esperava, o Luquiba talvez esperasse, mas eu não esperava um jogo tão dominante contra os Lions, que ano passado foram a terceira ou a quarta equipe que mais fizeram pontos na história da NFL uma temporada. Os Lions, cara, eles só pontuaram no garbage time, porque fora isso, foram só 2 field goals e os caras não conseguiam jogar. O Packers pressionava muito bem, o Packers conseguia marcar muito bem na secundária, então eu não esperava. Ainda mais com o Micah Parsons jogando tão poucos snaps, né? E quando jogava, cara, era impressionante. Eu nunca vi um jogador desse no meu time. Ou você dobrava nele, ou ele chegava. E por dobrar nele, o Luca Van Ness fez o melhor jogo da carreira. O Rashan Gary conseguiu um sec e meio. Então, ele é um jogador que desequilibra esse ponto, né? Então, eu acho que o Luquiba esperava mais do que eu isso. Eu não esperava, mas jogou de uma forma que
cara, foi muito, muito acima das minhas expectativas contra os Lions. Eu até apostei que o Packers venceria, mas eu não esperava que fosse uma sonora paulada do que aconteceu com o ataque dos Lions. A minha decepção vai ficar com o que já é meu hot take, os Chiefs. Os Chiefs, para mim, essa temporada são a decepção. Vão pegar playoff? Vão, mas vão pegar o wild card. E não acho que vai muito longe. Talvez ganhe um jogo, mas, cara, é um time que envelheceu, querendo ou não. O Travis Kelce já não é mais aquela peça tão confiável que ele era anos atrás. Ele, claro, quando você precisar uma rota curta, ele vai aparecer, ele vai fazer alguma jogada explosiva que é anormal para um tight end, mas ele consegue fazer. O Mahomes vai conseguir tirar um coelho da cartola, mas é o que eu comentei com o Luquiba também. Eu acho que o Mahomes ele já tá numa fase de declínio da carreira dele. Óbvio, se o Mahomes declinar 50% do que ele já joga, ele vai seguir sendo um dos melhores da liga. Só que eu acho que é daqui para baixo. Ele não é mais aquele cara que vai carregar o time inteiro nas costas, como fez em 2019, como fez em 2020, né? Que o time não tinha uma defesa tão boa. Tanto que, se vocês assistirem o documentário dos Chiefs, eles mostram quando trocam o Tyreek Hill. Eles mudam a mentalidade da equipe para virar uma equipe defensiva. O Mahomes, do primeiro ano de carreira dele para o que a gente está hoje, as jardas por passe só diminuem. Ano passado ele teve 8 jardas por passe, para comparar com 11, 10 no começo da carreira. Então, todos os anos ele passa menos, ele tem menos jogadas explosivas, mas ele segue vencendo jogos. Só que com essa linha ofensiva, o time perdeu o talento na secundária também. Vamos lembrar que o Justin Reed foi pro Saints. Então, cara, eu acho que não é o time que todo mundo tá esperando. Ao menos a galera do mainstream, que é o time que eu ouvi lá no estádio, que ia surrar os Chargers. E eu fiquei, cara, vocês estão vendo outra coisa. Que ano passado os Chiefs não surraram ninguém. E os Chargers são um time competente. É um time bastante competente, não é um time para ser surrado. Então, pela expectativa que tá posta, eu acho que os Chiefs vão ser a decepção. Mas não é decepção de ficar fora dos playoffs. É decepção de não ir longe, de não bater, de rodar divisional esse ano, talvez, ou não chegar na final de conferência, o que para o Chiefs já é um fracasso pelo que você espera da franquia com base nos anos anteriores, né? Então, na minha opinião, a bold prediction talvez case com a do Luquiba, né? Que a bold do Luquiba é os Broncos ganhando a divisão. Eu acho que os Chargers ganham, mas talvez case, talvez nossas bolds casem juntas ali, fiquem bonitinhas. Muito obrigado. Natanzinho, se você quiser partir, você fique à vontade. Se você quiser terminar de ouvir os comentários, fique à vontade também. Estou à sua disposição. Agradeço imensamente a sua participação. E ano que vem a gente vai cobrir esse jogo de novo, que seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde quer que seja. E vamos ver se dessa vez eu também vou para cobrir. Singapura. Singapura, semana que vem tem a final, dia 21. 21? É 21 do Brasil ou é 21 daqui? Não sei, mas vai ter a final da final da Copa Mundial de Clubes da FIBA e vai ser legal. Você vai embora? Não, cara, eu não vou sair. Eu vou ouvir. Eu gosto de ouvir o Luquiba falando de NFL. Eu vou ouvir ele falando, aí depois eu me pico. Que aí eu preciso realmente Então tá tomar um bom. banho. Eu tô fedendo. Eu estou fedendo. Então tá bom. Então eu vou pedir primeiro pro Oscar, desculpa, pro Eric. Desculpa a piada interna, mas Ronaldinho. Claudinho! para quem não sabe, que para quem viu os vídeos do nosso, para quem viu os rios lá no nosso perfil, o Eric foi confundido com o Oscar. O cara achou que o Oscar, quando apareceu na foto, era o Eric. Mas enfim, Eric. Para desespero do Henrique. Para desespero, ou não, né? Ou para mais glorificar ainda. Juntou as paixões do Henrique. Exatamente, juntou as paixões do Henrique. Eric, surpresa e decepção, hot take. Bold prediction. Cara, a surpresa, e eu juro que eu não vou botar como hot take o teu time, mas a surpresa foi a eficiência e a estabilidade do Danny Dimes contra o shit show que foi a defesa de Miami, que eu não posso nem colocar como decepção, não foi só a defesa, o ataque. Assim, talvez a minha decepção seja o Archie Manning não ser quem eu acho que todo mundo queria que ele fosse, porque o Dolphins vai brigar com os Saints pelo first pick esse ano. Eu realmente tô indo para esse lado. Mike McDaniel perdeu completamente a mão com... E assim, é uma pena, porque foi divertido por muito tempo. E tudo que foi feito eu fui a favor, porque, cara, o torcedor do Dolphins
a gente via algo que poderia acontecer, tinha que renovar o Tua, tinha que manter o McDaniel, mas, cara, não deu certo. Não deu certo, e o time realmente foi um shit show de um jeito que fazia tempo que eu não via. E não é falar mal do teu time, porque justamente eu fiquei de cara com a estabilidade e a eficiência do Danny Dimes naquela situação, que ele poderia se empolgar e se perder facilmente, e não aconteceu isso. E o tight end de vocês, realmente, o rookie é bom pra caramba. Então, essa é a parte. Talvez o meu hot take, baseado, porque eu não gosto de overreacting de week 1. Realmente não gosto, porque é um ponto fora da curva. Mas eu acho, e eu vi o jogo inteiro, tá? Eu vi o jogo inteiro porque minha vitória na minha liga mais importante de fantasy dependia disso. E o meu adversário tinha o McCarthy e o Justin Jefferson no time dele, então foi suado até o final, ganhei por 0.4. Mas eu acho que o Ben Johnson vai fazer um puta de um trabalho no time do Bears. Sim, o second half foi horrível, a linha ofensiva cheia de buraco, mas eu acho que a combinação Ben Johnson, e assim, o Nathan já tá olhando para mim de lado de olho, que ele adora falar mal do Caleb, do Williams, mas eu acho que essa combinação vai dar certo, se não esse ano que vem. Gostei. Luquiba, tua vez, né? Peraí, o Natanzinho está no mudo, peraí. Peraí, o Natanzinho tá falando aí, peraí. Não, eu não vou falar nada, só vou mostrar. Ah, tá. É a comparação do Mitch com o Caleb Williams. Enfim. Hot take não é para ser algo fácil, cara. Vai lá, Luquiba, que é tua. Bom, vamos lá. Surpresa, para mim, o Jaguars. Eu não esperava que o time fosse operar um ataque do jeito que operou, eu imaginava que fosse um time que ia patinar um pouco, mas eu gostei do que eu vi do Jaguars e estou até otimista pensando em divisão, né? Porque entra na parte da minha decepção que eu vou falar, né? O Texans é minha decepção, já deu esse spoiler, mas para mim o Jaguars eu achei que ia estar um degrau abaixo de onde estava e, tipo, para mim me surpreendeu como atacou. O ataque funcionou, o Etienne voltou a jogar bem, né? O que para mim é quase um milagre. E o time do Jaguars tem peças interessantes. Então, para mim, virou um candidato para a divisão, porque eu já não acreditava que fosse levar a divisão. Decepção é quando a gente cria expectativa de alguma coisa. Por isso que, para mim, o Dolphins não é decepção, por isso que, para mim, o Lions não é decepção, porque eu não, sendo sincero, não esperava isso. O Natanzinho está de prova, eu falei para mim que o Dolphins ia ser o último da divisão, inclusive o McDaniels não ia terminar o ano como head coach, isso para mim já era certo que fosse acontecer. Da mesma forma do Lions, eu também falei que o Packers ia ganhar essa divisão, o Chiefs também, para mim, né, eu falei para o Natanzinho, vai para os playoffs, mas também não ganha a divisão. Então, essas todas, para mim, tá dentro do esperado. O que para mim eu não esperava é a surra que o Texans tomou. O placar foi 14-9, o jogo foi curto. Não, cara, o jogo foi horrível. O Texans foi dominado o jogo inteiro. Você entendeu? O ataque praticamente não existiu. E aí você fala, porra, mas os caras têm o Stroud, o cara tem Nico Collins, tem um time bom. Não, cara, eles não jogaram. Ano passado eles já deram esse passo para trás, a gente esperava que esse ano talvez fosse mudar e parece que continua na mesma entoada. Então, assim, para mim é uma decepção, porque o Texans, para mim, era o time da divisão. O João Maurício, ele fala que o Colts era um time que só estava um quarterback de ser um time de playoffs. De fato, mostrou isso. Mostrou que você coloca um quarterback no mínimo funcional, o time vai brigar mesmo, né? Mas, para mim, o Texans tinha muito talento nos dois lados para você levar essa divisão tranquilamente. E da forma que jogou esse jogo, eu fico preocupado. Concordo com o Eric, eu acho que é overreaction de week 1, muita coisa, mas desde o ano passado a gente já está um pouco preocupado com o Texans. A gente achou que talvez fosse melhorar e não melhorou. Então, para mim, vale a pena. Para mim, o bold prediction, também eu já falei, é o Jaguars levando a divisão. Eu não imaginava, eu achava que era uma divisão que o Texans ganharia tranquilamente e o Colts talvez pudesse dar algum trabalho, e que aí o Jaguars ia brigar com o resto para você ser quem que não vai ser o pior dessa divisão. Não foi.
Para mim, o Jaguars é um forte candidato e vai levar essa divisão. Esse é o meu bold. Vou falar a minha rapidinho. Eu acho que, para mim, a surpresa principal foi Geno Smith. Para mim, foi um baita de um jogo dele, entre Raiders e Patriots, e ele dominou, foi muito bem, num time que é um shit show também, como diz o Eric aí, da defesa dos Dolphins. Os Raiders é a coisa mais perdida que existe no mundo. Só não é tão perdido quanto os Browns, mas os Raiders estão no caminho também de ficar bem perdidos. Então, o Geno Smith, para mim, foi uma bela de uma surpresa. O Texans também, para mim, entra como uma grande decepção. Linha ofensiva, defesa, tudo, nada funcionou. É bem o que o Luquiba falou. O placar não mostrou que o Texans foi terrível. E assim, o mais engraçado, eu perdi o melhor jogo, que foi Bills e Ravens. Eu assisti os jogos de Texans e de Colts. Foi os dois únicos jogos que deu para assistir aqui, até por conta do fuso horário. Então, assim, foi deprimente ver esse jogo, que eu fiquei vendo, eu falei, meu Deus do céu, esse time do Texans é terrível. Não sei como a gente criou tanto hype em cima dele. E a minha bold é que o campeão da divisão, a minha bold também é um pouco clubista. A minha bold é que o Danny Dimes vai ganhar essa divisão pelo Coltão. É isso. Agora eu não vou entrar ainda na torcida, mas eu vou fazer essa bold aí, porque pra mim tá barato fazer essa bold, não tem problema. É isso. Mais uma vez, Natanzinho, muito, muito obrigado. Descanse, tome banho, procure pela gente quando precisar. E isso, precisa mesmo. Muito obrigado. O senhor é maravilhoso. Obrigado a todos, um beijo na sua careca, um beijo na careca do Luquiba, um beijo no meio das nádegas do Eric, e um beijo a todo mundo aí que nos acompanha. E lembrem-se sempre, usem drogas. Tchau. Eu esqueci de perguntar para ele se o Eric também era careca no meio das nádegas. Você chegou antes de checar isso? Cheguei, mas não sei se... Eu não sei se foi especialmente para mim ou se é sempre, mas o jogo da NFL tava. Gente, um beijo. Fui. Valeu, obrigado, Natanzinho. Senhores, então vamos lá. Continuando aqui, a gente não vai ter... Tá vendo? Eu falei para você, Luke, que eu coloco um monte de coisa na pauta e a gente sempre vai deixar uma coisa para outra semana para fazer spoiler. É isso, o caminho é esse. Você ficou muito tempo nas últimas semanas em cima, então você vai ficar embaixo agora para o Eric ser promovido aqui para a nossa área de cima, tá bom? Eu quero começar falando de Eurobasket, porque tá rolando a NFL tá muito legal, mas Eurobasket tá absurdo. Tem muita coisa para falar, não sei se vai dar para falar tudo dele, mas assim, temos as semifinais definidas. Então, de um lado, a gente vai... Eu até anotei aqui até os horários, porque senão eu vou pegar o horário errado aqui de Singapura, né? Então, a gente tem Alemanha e Finlândia na sexta-feira, às 11 horas do Brasil, e Grécia e Turquia, 1h da tarde no Brasil. A Eslovênia é 2 da tarde, então? Falei errado? É 3 da tarde? Tá, beleza. Então tá, desculpem, gente, é 3 da tarde. Tá vendo? Mesmo anotando, eu ainda errei o horário. O fuso me fode muito. Mas, enfim. Alemanha e Finlândia, eu acho que era uma semi ali que eu já estava meio que esperando. Eu só me surpreendi que a Eslovênia jogou muito bem, só que aí se perdeu completamente no quarto período, depois que a Alemanha acertou uma bolinha lá do meio da rua no estouro do cronômetro do fim do terceiro período. Mas beleza, eu acho que esse é um grande jogo, só que não tem como a gente não falar do duelo do grego, do Giannis contra o Şengün. O Giannis está fazendo um Eurobasket maravilhoso, ele tem sido o carro-chefe desse time da Grécia, como ele deveria ser, ele está sendo destaque, como a gente sempre esperou que ele fosse, e o Şengün também tem jogado barbaridades pela Turquia. E aí entra até o caso que aconteceu aí, que eu comentei com vocês no grupo, tal, até coloquei no Twitter. O Şengün anotou o 5º triplo-duplo da história do Eurobasket. Tem 90 anos de Eurobasket, é só o 5º triplo-duplo que é anotado. E aí a curiosidade, né? Desses 5, 3 são dessa década. Então, assim, é muito bizarro. E aí, mais curioso... E 2, exatamente, bem lembrado, Luque, e 2 nesse Eurobasket de 2025. Um do Doncic e agora esse do Şengün. E aí, um dado mais legal ainda,
que eu descobri também pesquisando isso indo atrás, que eu acho que eu também comentei com vocês. Se a gente for olhar, você vai ver que existiram 6 triplos duplos na história do Eurobasket. Só que esse sexto aqui, que na verdade foi o primeiro de todos, ele não é contabilizado como oficial. Foi de um jogador da Croácia, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu coloquei no meu tweet também. Foi um jogador da Croácia, ele teve 10 tocos que completaria o triplo-duplo dele. Só que toco não era uma estatística oficial da FIBA ainda em 93, quando aconteceu, só foi em 95. Então esse é esquecido. Então ele fica como uma menção honrosa aí de triplo-duplos. Então é muito interessante isso. Mas enfim, o que eu quero falar é, primeiro, vou começar pelo Luquiba, depois eu vou partir para o Eric. Luquiba, o que você viu, o que você acha até agora, suas expectativas dessas duas finais, e quem você acha que leva? Bom, primeiro só acho que vale a pena a gente... Sim, só vale a pena a gente resgatar lá atrás, quando a gente disse das classificações, que a gente errou nos critérios de desempate, né? Que o critério era o confronto direto, e dentro do confronto direto, o segundo critério era a pontuação. Então, por isso que aconteceu algumas surpresas para a gente, né? Espanha ter ficado fora, Suécia ter classificado, entre outras coisas. Na hora que saiu a classificação ali das oitavas, teve alguns confrontos que a gente olhava e falava, aqui está definido, aqui não está definido. Então, eu acho que vale a pena falar. Geórgia ter derrubado a França, isso foi uma coisa fantástica. Finlândia derrubando a Sérvia, outra coisa fantástica. A Eslovênia, que você falou que a gente esperava que fosse bem, não foi bem na fase de grupos, mas agora nos playoffs parece que tinha engatado, derrubou a favorita, teoricamente, a Itália, né? E a Grécia, com Israel, fez um jogo bem apertado, da mesma forma Lituânia e Letônia. Depois, nas quartas de finais, mais ou menos algumas coisas que a gente esperava aconteceu. Eu acho que talvez não tem como falar que teve zebra, né? Porque a gente esperava que a Grécia fosse ganhar na Lituânia, a gente esperava que a Turquia fosse ganhar da Polônia. O único jogo que para mim era uma dúvida foi esse último jogo que teve agora, Alemanha e Eslovênia, porque eram 2 candidatos ao título, então, né, qualquer um que ganhasse não era zebra. E Finlândia e Geórgia era o jogo dos ninguém esperava estar aqui, né? Mas a Finlândia teve uma regularidade maior do que a Geórgia na competição, então acabou não sendo zebra. Agora a gente vai falar de semifinal. Para mim, se não for final Alemanha e Turquia, desculpa, não é dentro do que aconteceu no torneio, é a zebra, porque eu respeito muito a campanha que a Grécia fez. Eu já tinha falado antes de começar a temporada, o Eurobasket, para mim a Grécia era um dos favoritos, dependendo como o grego fosse, o Giannis fosse se comportar, e ele está se comportando bem, então não é, né, um absurdo o que a Grécia está fazendo, só que a campanha que a Turquia está fazendo, meu amigo, a gente não esperava. A gente falava, a Turquia tem um time bom, tem um time jovem, mas talvez a experiência vai pesar. Não pesou. Eles estão passando o trator em cima de todo mundo. Então, para mim, se você não ganhar da Grécia, eu encaro como uma decepção. Quando você vai olhar no final do Eurobasket, você fala, a Turquia chegou entre os 4 e foi uma decepção? Não foi uma decepção. Mas foi uma decepção porque poderia mais. Tem totais condições de chegar na final. Então, né, se não chegar, acaba sendo uma decepção. Do outro lado, desculpa, mas não tem como você falar que se a Alemanha não chegar nessa final também, não dá. Eu entendo que a Finlândia está jogando bem, eu entendo que a Finlândia está com um núcleo muito forte, o FIBA Marketing está sendo já outro patamar, como a gente fala de outros, mas, cara, a Alemanha está passando o trator em cima de todo mundo. Esse último jogo contra a Eslovênia começou mal, depois encaixou o jogo e foi embora, não olhou mais para trás, falou tchau, né? E tal. Então, não tem como você não falar que a Alemanha não vai chegar lá. Então, eu espero isso. Eu espero um jogo pegado, Turquia e Grécia, mas eu imagino que a Turquia vai para a final. E do outro lado, eu não acho que vai ser um jogo fácil para a Alemanha, mas eu vejo a Alemanha com tranquilas quantidades de você chegar nessa final. Eu não acho que vai passar tanto aperto assim, mas a gente está falando de esporte, cara. Esporte não tem nada certo, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar. É muito interessante, né, Eric? E assim, o que eu ia jogar para você, eu vou deixar você falar também dos seus favoritos, mas o que eu quero jogar para você é no sentido do que foi esse Eurobasket e de como a gente viu tanta seleção europeia jogando pra cacete. E fica também aqui uma marcação que esqueceu de comentar e que foi muito bem comentado também
por todos nós, inclusive pelo Rafik, no nosso grupo, quantas seleções de Europa Oriental nesse quadrangular aqui, né? Então, assim, a gente teve muito mais Europa Oriental do que a Ocidental. Então, muito interessante também. E a gente coloca a Alemanha ali como meio a meio, né? Porque ela tem meio portinho de cada lado, né? Mas, enfim, é bem interessante. Mas o meu ponto é, a gente vê um crescimento, depois que você falar sobre os seus, né? A gente vê um crescimento tão grande desse basquete europeu e tantas seleções boas e cada vez mais a gente olhando de como o basquete é global e a gente falando dessa Alemanha que foi campeã do mundo recentemente, da Sérvia que tem uma baita de uma seleção e que, querendo ou não, foi uma decepção nesse Eurobasket, né? Parece que o circo, o cerco está fechando para a seleção americana em 28 nas Olimpíadas, né? Porque não parece favas contadas, que eles sempre entram em Olimpíadas como favas contadas, levar o ouro. Parece que dessa vez eles vão ter que patinar muito. E é uma Olimpíada que a gente provavelmente não terá LeBron, não terá Curry, não terá nenhum dos Kevin Durant, nenhum dos principais. A gente vai ter uma reformulação dessa seleção. Pode ser que o que eu estou falando agora, daqui em 28, seja totalmente mentira, não valha mais, que Haliburton e Edwards levem a seleção para o ouro de uma forma absurda, mas também o que a gente está vendo é um crescimento muito forte e que 28 deve ser uma competição nas Olimpíadas nível A+++++. Eu até acho que o grande risco dos Estados Unidos é tentarem fazer uma grande festa e levarem LeBron, levarem Curry já em tipo final de carreira, e aí realmente o risco. E tem o Canadá também, né, galera? A gente não pode esquecer do Canadá, que talvez seja uma grande seleção. O LeBron leva o Bronny com ele, assim, amarrado. Das seleções europeias. Cara, transparência total. Eu tenho visto muito pouco, tenho acompanhado por vocês. Só vi hoje porque meus olhos são todos do meu menino Friends. Então foi legal ver ele voltar a jogar, ver ele voltar a jogar hoje, né? Para mim, que eu não tinha assistido nenhum jogo do Eurobasket, e ver que aquela cesta no final do terceiro quarto foi do menino Tristan da Silva, que também é do Magic. Então, o que eu posso te dizer das minhas percepções, observando a Eurobasket através de vocês? Como, com exceção do tênis brasileiro, representatividade no esporte tem uma importância muito grande. Então, grandes ídolos atraem e incentivam o esporte a melhorar, a gerar novos talentos. Infelizmente, a única exceção é o tênis brasileiro, né? Que a gente vive só de coisinhas pontuais. Apesar que foi, cara, totalmente off-topic, foi muito legal ver a Naná jogar hoje no São Paulo Open. Perdeu de uma top 100, mas a hora que ela aprender os fundamentos do tênis, essa menina tem um potencial gigantesco. E, cara, baseado nos meus conhecimentos dos jogadores, eu vou ficar com as apostas do Luquiba. Sim, para mim faz todo sentido a Alemanha ser a grande favorita, até por já ter título mundial, vice-olímpico, ou terceiro lugar olímpico, não vou lembrar agora, terceiro lugar olímpico, né? Mas terceiro ou quarto olímpico. Mas cara, é o time mais entrosado, já jogam juntos há muito tempo, mesmo sem o Mo Wagner. É um time que é muito encaixado, que sabe jogar junto. E é muito legal ver o Şengün, começando a se destacar desse jeito no cenário internacional. Porque, cara, claro, ele tá indo bem no Rockets, mas pouca gente assiste ainda. A gente acaba vendo só os box scores, né? Então é legal ver essa evolução dele. Mas sim, cara, é muito massa ver o basquete evoluindo mundialmente e os jogadores pontuais europeus na NBA gerando raízes dentro dos seus países e fazendo suas seleções mais fortes. Não, e que raiz, né? Ainda mais quando a gente fala da Turquia, porque, assim, é basicamente o Şengün, mas a gente vê o negócio crescendo, né? O basquete turco de clubes é grande, né? O Fenerbahçe, eu esqueci o nome do time, que é o maior campeão turco, Enefeol, acho que Enefelol, alguma coisa assim. É um nome um pouco mais difícil. Também é um outro timaço, então assim, as raízes do basquete turco são legais. E aí, em cima de tudo isso que eu queria falar... Sem esquecer do Turkoglu, né? Do grande, amado e idolatrado Turkoglu, que foi... Acho que levou a Turquia a um vice-campeonato europeu, levou uma final de um torneio grande. E tem outro jogador turco também que a gente tem que falar, que era um cara que arrastava
arrumava treta com o Trump também, e jogou na NBA, e esteve na seleção, e agora eu tô enrolando porque eu tô tentando lembrar o nome dele, mas é um país que gera jogadores. Eu esqueci completamente, olha que feio, mas beleza, não vou cortar. Mas é legal ver como realmente é prolífico e agora os caras estão gerando muitos talentos lá, né? Mas em cima disso, o que eu queria falar é também, para além da seleção, né? Que a gente falou que poderia ser incrível, sofrer com a juventude dela, né? O que o Fernandão frisou isso várias vezes. Eu acho que tem o dedo principal ali do técnico. O Ergin, o Ergan, que também é o técnico do Panathinaikos, ele tem o time na mão e ele faz as mudanças na hora que precisa fazer, ele chama as jogadas na hora que precisa fazer, ele organiza o time e vai... Começou a ficar difícil, a Polônia começou a encostar no placar, que eu até mandei para vocês, falei assim, puta, a Polônia já tá com 10 pontos perto, vai encostar, vai ser um jogão no final. Tipo, ele já pediu tempo, já reorganizou o time, mudou o formato de jogar, colocou o Şengün de 4, posição 4, não a posição de 4, tá? Posição 4, power forward. Então, e assim, ele já mexeu, já foi movimentando o time e fez funcionar de novo, né? Conseguiu bloquear o Lloyd da Polônia, que na verdade é o americano naturalizado polonês, que inclusive para mim foi uma das surpresas também desse Eurobasket. Então, o cara tem a seleção na mão, sabe o que fazer com cada pecinha que ele tem ali, isso é muito impressionante. E ele chama a responsabilidade e coloca paz na cabeça dessa molecada, coisa que o técnico da Eslovênia não consegue fazer. A gente vê o Doncic igualzinho ele tá na NBA, tipo, reclamando a cada encostão, sofrendo falta técnica logo no comecinho do jogo. Então, assim, ele realmente controla o time, isso é muito legal. E aí eu tô falando dele porque uma das reportagens uma das entrevistas que ele deu, ele falou assim, me dá o Şengün no time do Panathinaikos que eu derroto o Rockets. E aí ele criou essa treta já dos times europeus com os NBA. E aí volta aquele papo, né, de, putz, será que quando é campeão da NBA ali, você realmente é campeão mundial? Não, né? Porque você não enfrentou o campeão da Euroliga. E aí eu acho que essa discussão vale muito a pena. É uma discussão que a gente deve retomar ela, a gente pode retomar nos próximos episódios, porque eu falei que a gente ia ficar dando spoiler aqui dos próximos episódios. Então, como a gente já está chegando em 1h02, esse aqui é o primeiro ponto que eu já queria ter trazido na semana passada, a gente não trouxe e a gente vai jogar para um próximo episódio, que é para discutir isso. Realmente, o que é se considerar o campeão europeu, falar um pouco desse basquete mundial que tem florescido, e também, fora isso, também trazer como foi essa final e tudo mais. Quero destacar que a Eslovênia teve só o Doncic, teve o Doncic mais 2 jogadores com números duplos de pontuação, enquanto a Alemanha teve 5. Então, assim, basquete é coletivo, e eu acho que o basquete europeu faz a gente lembrar mais disso, porque na NBA a gente vê só os cracassos, as superestrelas marcando ponto e às vezes ninguém mais marcando no time, esquece do basquete coletivo. E o Eurobasket traz isso de novo pra gente, né? Como o basquete é coletivo. Eu acho muito legal. Mas, enfim, saindo disso, a gente também vai ter que continuar na semana que vem outro assunto muito interessante, que é do Kawhi Leonard. Tá tendo uma novela em relação a isso. Para quem não acompanhou, não esteve em Nárnia na última semana, basicamente foi dito que ele estava recebendo 28 milhões de, entre aspas, salários por uma empresa do Steve Ballmer, que é o dono dos Clippers, uma empresa terceira que já está fechada e tudo mais. Então ele estava recebendo salário por fora para não abater no salary cap da NBA, e aí isso vai começar, já começou as investigações, a NBA já começou a investigar isso. Então, próximas semanas deve ter mais informação e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa sacanagem. E aí o que é muito engraçado, que começou a sair um monte de coisa sobre a negociação que ele teve com o Raptors quando ele saiu de lá em 2019. E aí você vê as exigências dele, junto com essa história de que ele está recebendo por fora lá em Los Angeles, é muito novela mexicana o negócio. É muito bom. Então depois a gente tem que falar sobre isso também. E só para colocar
mais um dedinho sobre isso, o Clippers é um time que está com uma média de idade de 30 e caralhada. É um time que é um time que em 2012, 2011 seria um timaço. Então vale dizer isso. Imagina se esses caras começam a perder agora a escolha de draft por conta dessa papagaiada aí do Kawhi com o Steve Ballmer. Vai ser coisa maravilhosa. Então, o estilo de vida do James Harden faz dele, para mim, um menino de 20 anos. Mas ele não tem mais 20 anos, Eric. O corpinho dele não aguenta mais que nem o Harden de 20 anos. Só um comentário que eu não sei se eu vou citar, mas assim, a única coisa de toda essa história do Kawhi, do Clippers, o jornalismo ainda está vivo. O senhor Pablo Torre é um monstro, cara. É um monstro do jornalismo. Ele passou 7 meses coletando todos os dados, conseguindo testemunhas. Então, assim, parabéns para o senhor Pablo Torre, que conseguiu trazer essa história à tona com um nível de detalhamento absurdo. Não, é completo, assim, o material. Obviamente, quando a gente vai falar agora, não vai ser nesse episódio que vem também eu vou trazer a matéria, vou trazer tudo que a gente viu sobre isso, eu vou colocar. É muito interessante, a história é maravilhosa, mas eu também eu vou trazer também essas coisas que o Kawhi pediu, né? Ele estava quase pedindo um cartão black ali também para Toronto, mas um cartão black para a cidade inteira, não era só para o time. Enfim, é muito interessante. Então, esses são os pontos que a gente vai trazer na semana que vem. Fiquem ligadinhos por aí. Do mais, Eric, Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem. Por favor, Eric. Tá bom? Pode deixar, chefinho, prometo. Então, beijo para vocês, aproveitem, se peçam como quiserem, do jeito de vocês, e é isso. Só para dizer que não precisa de corpinho, não. Tem Tadala fila, então Harden não precisa de ninguém. Tá bom, tá ótimo terminar desse jeito. Não precisa ninguém se despedir, é isso. Gente, beijo. Semana que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal. Estamos gravando numa quarta. Vocês já viram amanhecer aqui em Singapura, ó. São 7h12 da manhã, 7 ônibus. Daqui a pouco eu ainda tenho que editar tudo isso. E quinta-feira, já é quinta-feira para mim. Quinta-feira de vocês estará ali, em Spotify, em tudo quanto é lugar. Então, por favor, acompanhe a gente. Beijos e até semana que vem.